E está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. E no programa de hoje temos aqui a nutricionista e diabética tipo 1, Evelyn Cristina. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Diabetes só vai ser um problema se você não se cuidar. E uma convidada super especial, a mãe da Evelyn Cristina, Elida Mara. Seja muito bem-vinda também. Mãe de adolescente diabética vai pro céu. Olha só, então já temos vagas cativas no céu. E ela que não poderia faltar, que agora está sorridente, mostrando os dentinhos, a minha musa da podosfera, doutora Fernanda Castro. Seja muito bem-vinda. E você pode comer escondido, mas aplica a insulina. Eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá. Mamãe, hoje no dia das... Crianças. eu ia falar dia das mães. Então vamos lá, hoje no dia das crianças, a gente tá gravando esse episódio no dia 12 de outubro. Parabéns, crianças, adultas, crianças, pelo seu dia. Mamãe, conte-nos como foi essa notícia um tanto quanto assustadora. No episódio 3, pessoal, a gente conversou com a Márcia e com a Gi, e a gente teve vários pedidos, vários, não, mas a gente teve alguns pedidos, tipo assim, poxa, eu queria conhecer mais histórias pra saber como que é. Senhora ouvinte de Manaus, entre em contato com a gente, eu quero saber seu nome, quero saber sua história. Às vezes a gente consegue até fazer um bate-papo aí também, pra você contar como que foi essa sua história tão recente. Mas voltando ao programa, hoje a Elida e a Evelyn vão contar pra gente como que foi esse momento marcante na vida delas. 15 anos atrás. Debutando, né? Pois é. Esses dias teve um post seu, né, contando. Foi, faz 15 anos, né, que eu virei diabética, e aí eu relatei um pouquinho no Teve meu valsa? post. Não deu tempo de ter, não tive tempo pra isso. Tem que ter uma valsa de comemoração. Mas comemorei, né, eu devia ter ganhado um presente, né, mas ninguém dá presente nessas datas, assim. Mas conte-nos, Elida, como que foi esse momento épico? Então, quando a Evelyn começou a fazer muito xixi, tomar muita água, emagreceu em 3 dias, eu fiquei preocupada, porque nós já tínhamos o Renan, meu sobrinho, que também já era diabético. E eu imaginei que estava acontecendo a mesma coisa, mas não queria acreditar que era. E ela tinha quantos anos? 8 anos. 8 anos. Então eu levei na pediatra, ela já tinha vomitado muito, tinha passado muito mal, e a pediatra mandou levar pro pronto-socorro. E chegando, ela me deu uma carta, pediu para que eu pedisse o exame de diabetes, de glicemia. Quando chegou lá, o médico leu a carta, fez os exames e foi confirmado diabetes. Isso para mim foi um susto, apesar de já ter o Renan na família, mas a gente ficou muito assustada, eu fiquei com muito medo, mas tinha que enfrentar. E logo depois do resultado, ela foi para UTI, ficou 3 dias na UTI. Primeiro dia que ela ficou na UTI, eu entrei, a Evelyn quase não falava, não me viu nem ir embora. E eu fiquei arrasada. E quando a endocrinologista chegou e falou para mim que ela era diabética e que era para sempre, isso doeu muito. Porque você ouvir que a sua filha vai ter uma doença para sempre é muito difícil. Mas, com o tempo, nós fomos aceitando e entendendo. Tivemos muita dificuldade para entender a hipoglicemia, até entender como reagia o corpo dela. Então, foi muito difícil. Acho que 1 mês depois, ela teve uma hipo muito forte, deu convulsão e nós não sabíamos o que fazer. E a única reação que eu tive foi ficar conversando com ela até ela voltar daquela hipo. E passei um pouco de açúcar na boca dela até que ela voltou. Mais pra frente também ela teve mais 2 convulsões. Mas aí eu já sabia como reagir, então logo ela voltava. E aí quando acontece as hipoglicemias, a gente tem que dar algum alimento, ou o próprio açúcar mesmo, né? Mas um alimento ou um líquido que tem açúcar imediato, né? Então nesse momento tem que ser açúcar. Tem gente que acha, não, vou dar um refrigerante 0, não vai adiantar nada, né? Tem que ser alguma coisa com açúcar mesmo. Só que se a pessoa, né, ou a criança tiver inconsciente, é perigoso, porque ela pode engasgar, né? Então, assim, o ideal seria alguma coisa em gel
mel ou um açúcar refinado mesmo para passar na boca, assim, por dentro da boca, sem deixar a pessoa engolir, só para já ir absorvendo até ela voltar à consciência para depois dar um líquido ou um alimento com mais açúcar, né? Com mais carboidrato. Isso, porque depois da primeira vez, como eu não sabia, era muito recente, a gente não tinha noção do que tinha que fazer. Aí depois a médica me falou para passar o melzinho. Então nas outras 2 crises de convulsão, aí eu passei o melzinho. Algumas vezes ela travava a boca, eu passava só na gengiva e ela voltava aos pouquinhos. Mas isso era muito assustador, porque quem tinha que tomar a decisão no momento era eu, porque o pai dela ficava completamente desorientado, não sabia o que fazer, saía andando para casa. Ficava assustado. Assustado demais. Então a mãe tinha que reagir, correr e fazer o que era necessário. E ela tinha muitos quadros de hipo? No Não começo, tanto. sim. No começo tinha. Até que a gente foi entendendo que até o estado emocional dela ou tinha hiper ou tinha hipo. Então isso, com o tempo, a gente foi aprendendo as reações do corpo dela, os momentos de alegria, de tristeza, de preocupação, mesmo sendo criança, a gente foi conseguindo entender as reações, então fomos adaptando a isso também. Legal, então vocês foram criando até o autoconhecimento, né? Porque não necessariamente é uma dosagem errada só da insulina. A ação da criança ali de ficar correndo, de ficar brincando, de ficar ansiosa, de fazer choro, manhas e etc, gasta aquela energia ali. Sim, isso. E pode causar hipos. Uma pergunta, você levantou uma questão de passar açúcar na boca. Por onde que é a absorção? Por que passar na boca e não dá pra pessoa beber? Assim, passar na boca no sentido, no momento que a pessoa esteja inconsciente, que a pessoa não esteja conseguindo, assim, prestar atenção, engolir alguma coisa. Certo. Aí sim, passar na boca, porque a gente tem vasos na boca, na gengiva, na bochecha, debaixo da língua, que conseguem absorver um pouquinho daquele açúcar. E não necessariamente a pessoa precisa estar consciente para engolir. Porque se a gente joga um líquido goela abaixo de uma pessoa inconsciente, vai pro pulmão. Então, assim, pode até sair da hipoglicemia, porque vai absorver. Só que vai ter uma pneumonia, né? Pode engasgar e ficar sem ar. Então, é muito perigoso. Entendi. Então, assim, para diminuir os problemas, o ideal seria colocar, pode ser um melzinho. Hoje em dia a gente tem o Glinstan, que é como se fosse um melzinho, mas é só glicose, né? Porque o mel, ele tem glicose e frutose. Então, assim, o Glinstan ainda vai ser melhor do que o mel por isso. Além de ter vários sabores, né? Porque o mel também, a Evelyn mesmo conta que tem trauma de mel, né? Odeio mel, porque toda vez que eu acordava e sentia gosto de mel, eu sabia que eu tinha tido crise. Então, assim, hoje eu tenho pavor de tudo que tem mel. Então, assim, é um dos alimentos que eu odeio mesmo, não consigo E vira gostar. e mexe eu vejo algumas postagens suas desse Glinstan. O Glinstan, ele é muito rápido, né? Como é glicose instantânea ali, você coloca na boca, ele já vem com a quantidade certa de 15 gramas de carboidrato, que é o que a gente usa para corrigir uma hipoglicemia não muito severa. E aí você consome e a glicemia sobe rapidinho mesmo. Então, E essa dosagem de 15 gramas é independente do paciente, independente do peso, da idade? Assim, inicialmente sim, mas realmente se a gente for pegar uma criancinha de 1 ano e tal, né, realmente pode ser menos. Mas se a gente conseguir não passar desses 15 gramas, já é suficiente pra gente poder conseguir que a pessoa melhore, sinta-se melhor e não tenha necessidade de comer a cozinha inteira pra melhorar. Como diz a Evelyn, o reboco da parede, né? Pois é. Porque tipo, o diabético, quando tem hipoglicemia, quer comer tudo que vê pela frente, né? Então, É desesperador, né? Isso é um fato verídico, né? Então, eu mesma, como nutricionista, bate um desespero. Eu sei, eu estudei que eu tenho que comer 15 gramas de carboidrato, mas tem horas que Você põe um esquece, K antes do G ali, né? 15 quilos você quer, né? Tipo isso, porque o diabético fica desesperado, porque é uma sensação horrível de hipoglicemia. Então, nas minhas crises convulsivas que eu tinha, era horrível, porque eu sabia que eu tava passando mal, porque eu acordava, geralmente eu tava dormindo, né, nas crises convulsivas que eu tinha. Aí eu acordava e sempre gritava, mãe! Aí minha mãe já saía correndo e já sabia que eu ia ter crise, porque era sempre um bordão que eu falava. E aí eu repuxava, né, o corpo
com convulsão mesmo, e travava a boca e chorava. Então, assim, eu ficava com os olhos abertos chorando. Eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não tinha forças de reagir. Caramba, então você tinha consciência do que estava acontecendo. É uma Caramba. consciência não consciente, né? Assim, o organismo sabia o que estava acontecendo. Acho que meu corpo estava lutando pra eu acordar ali, pra eu reagir, mas eu não conseguia. Então eu acabava chorando. Eu escutava tudo que minha mãe conversava comigo. Então, assim, eu sabia que minha mãe estava ali do meu lado. Então isso era muito bom pra mim, porque eu sabia que tinha alguém comigo e que eu não ia morrer ali porque eu tava sozinha, desamparada. Então, eu sempre costumo falar pros pacientes, caso aconteça isso, pro pai, pra mãe, sempre ficar conversando com a criança ali, ou ou com o esposo, né? Enfim, pra pessoa saber que tem alguém ali do lado dela, pra ela não se sentir sozinha, né? Porque eu ouvia tudo, eu só não conseguia responder, né? Falar, nem acordar, nada do tipo. Por falta de glicose no cérebro mesmo, não tinha energia mesmo, né? Pra reagir. Mas você sabe o que acontece ali. Então, assim, acho que é mais assustador. Que é como se você estivesse num sonho paralisado, né? Tá acontecendo alguma coisa muito ruim com você ali, mas você tá paralisado, imóvel, e você não consegue fazer nada. Então, acho que eu imagino pra minha mãe como que era, né? Me ver chorando, gritando mãe, sabendo o que estava acontecendo, né? Querendo reagir e não conseguir. Então, assim, eu acho que pra mim era assustador e pra ela era 30 vezes mais assustador. Ainda mais porque tava na responsabilidade dela ali, né? Porque meu pai não fazia nada. Então, assim, era meio que a minha mãe sozinha ali, porque meu pai era perigoso até passar mal, de tão desesperado que ele ficava. Então, assim, ela tinha que cuidar de dois, né? De mim e do meu pai ali no momento. Então, assim, eu acho que pra ela era terrível, né? Assustador demais. E o meu primo, né, que é meu companheiro de diabetes há 15 anos também, ele acho que ele já foi pior do que eu, porque ele chegou a entrar em coma mesmo. Então, assim, ele teve que ir pro hospital e os médicos relataram que se demorasse, por exemplo, 5 minutos, ele poderia ter falecido. Porque ele não sentia. Ele tava dormindo e aí, por exemplo, minha tia ia acordar ele, aí que ela via que ele tava convulsionando lá. Ele não dava sinal, sabe? Ele não sentia a hipoglicemia. A hipoglicemia dele era assintomática. Então, isso acontece muito também. Tem paciente que não percebe que tá tendo hipoglicemia porque não tem os sintomas de tremor, de suor, de fome excessiva. E dormindo ainda, né? Nem percebe. Então, ele era um pouco pior do que eu, porque ele não tinha essa reação que eu tinha de acordar e gritar, pedir socorro, no caso, né? Ele já entrava em coma direto. E ele, da mesma forma que a Evelyn, escorria lágrimas, ele sabia que ele estava passando mal, que a minha irmã estava do lado dele, mas ele também não conseguia reagir àquilo. Então, minha irmã chamava qualquer pessoa lá, vizinho, qualquer um, e saía correndo pro hospital com ele. Porque ele, como a Evelyn disse, ele não tinha uma pré-reação. Uma coisa que dá pra gente orientar, assim, as pessoas que estiverem escutando, que tenham parentes ou encontrem alguém que tenha diabetes e que possa estar tendo uma hipoglicemia, é pra poder, assim, já passar um pouquinho de açúcar, né? Isso, então, assim, tudo bem, levar para o hospital, mas levar para o hospital, aqueles 5 minutos até chegar no hospital, que seja, ou mais, podem ser, assim, definitivos pro cérebro da pessoa ali, né? Isso, então, assim, se faltar a glicose, faltar o açúcar pro cérebro um tempinho um pouquinho maior, já pode dar alguma consequência, alguma sequela ruim. Então, sempre que tenha-se algum diabético, né, na família ou em casa, se ele não tiver nada com ele ali, né, assim, de um açúcar instantâneo ali, né, um potinho de açúcar, ou um Glinstan, ou um melzinho, alguma coisa assim que dê para outra pessoa poder ajudá-lo, né, é bom as outras pessoas terem sempre em mão, assim, para poder já passar na gengiva. Se a pessoa tiver, por exemplo, às vezes aérea, confusa, parada, sem conversar, assim, fora do normal dela, o ideal seria medir a glicemia e, se realmente estiver baixa, já passar um pouquinho de açúcar na boca, ou se ela tiver em condição de engolir, pode tomar um copo de 200 ml de refrigerante comum, ou de suco de fruta, ou de água com uma colher de açúcar. Então, assim, pelo menos alguma coisa ali, que se ela tiver conseguindo engolir. Se não tiver conseguindo engolir, passar esse açúcar, ou esse melzinho, ou esse gel, né, de glicose instantânea aí, na gengiva, na boca, no lábio, para poder já ir absorvendo e aí a pessoa ficar consciente para conseguir engolir alguma coisa. E, por exemplo, não adianta assim, vou comer um bombom. O bombom, ele vai demorar muito mais tempo do que um copo com açúcar.
vai demorar muito mais tempo para subir a glicemia. E aí a pessoa vai querer comer a caixa inteira de bombom. E depois vai fazer 600 de glicemia. Isso é muito perigoso. Então, o ideal para corrigir uma hipoglicemia é realmente o açúcar. Ou, no máximo, uma bala, ou um melzinho, ou um Glinstan, ou alguma coisa que realmente tem um açúcar livre ali, né? Um açúcar de ação imediata, que não tenha gordura junto, que não tenha proteína junto, que não tenha que mastigar. Às vezes a pessoa não está em condição de mastigar. Tudo bem, um pão, um biscoito, uma bolacha, tem um açúcar quase livre ali, né? Mas, que é o carboidrato, mas talvez vai demorar mais tempo do que um copo com uma colher de açúcar. É muito mais importante a gente ter alguma coisa de açúcar livre, por mais, eu não gosto de açúcar, ou eu não gosto de bala, mas naquele momento o que você tá precisando é isso. Não é gostar, é um remédio. É, como se fosse um remédio. E aí depois, recuperou a consciência, né? Dá pra medir a glicemia, já tem uns 15 minutos que mediu uma vez, né, mede pra ver quanto que tá. Se ainda tiver abaixo de 70 ou se não tiver feito nenhum lanche próximo daquele momento, adiantar o próximo lanche ou comer alguma coisa pra conseguir não deixar voltar aquela hipoglicemia. A gente tá falando de hipoglicemias e hiperglicemias. E também a gente tem ouvinte que não faz parte desse universo dos diabéticos. Então vamos tentar esclarecer de uma maneira bem simples, bem superficial, o que seria uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia. Para o nosso ouvinte, eu acho que ia ser interessante. A hipoglicemia é quando tem abaixo de glicose na corrente sanguínea, né? Então, tem pouco açúcar no nosso sangue. E a hiperglicemia é quando tem muito açúcar no nosso sangue. E geralmente vocês sabem, né? Vocês enquanto diabéticos, porque vocês fazem a medida da glicemia na ponta de dedo, né? Isso. Assim, tem sintomas, né? Então, quando eu tenho hipoglicemia, geralmente eu fico tremendo, começo a suar, fico meio fraca, assim, como se eu quisesse desmaiar, né? Por causa de tontura e tudo mais. Mas a hiperglicemia, geralmente eu bebo muita água, vou muito no banheiro, então porque eu tô bebendo muita água, né, eu tenho que eliminar essa glicose que tá no meu sangue de algum jeito, então eu acabo urinando muito, mas às vezes os sintomas podem confundir. Então, assim, por isso que é ideal, você tá sentindo alguma coisa, você fazer a ponta de dedo, porque pode ser que você confunda. Já aconteceu de eu achar que eu tava com hipoglicemia e quando eu fiz tava 200 e pouco. Então, assim, é normal confundir os sintomas, porque conforme você vai ficando velho no diabetes, né, acho que assim, você não tem mais tanta essa diferença básica que você percebe. Eu acho que seu corpo já acostumou tanto ali com sintomas que você já nem percebe mais direito. Então, por isso que é muito importante fazer a ponta de dedo pra confirmar o que você tá sentindo ali, né? Assim, a gente só não recomenda fazer a glicemia capilar quando vai ter que, por exemplo, vai demorar 5 minutos pra buscar o aparelho e a pessoa tá lá desmaiada. Então, passa um açúcar, sim. né? Porque, por exemplo, 15 gramas de carboidrato, que é uma colher de sopa bem cheia de açúcar, por exemplo, não vai subir tanto a glicemia de uma pessoa, por exemplo, tá 250, vai subir pra 300. Agora, se tiver 50 e subir pra 100, você vai salvar a vida da pessoa, né? Agora, se tiver 250 pra 300, não vai fazer muita diferença. Se você tiver com o aparelho ali do seu lado, que é o ideal, você andar com os seus equipamentos, né, de diabetes, você faz ali na hora, né? Ou a pessoa que estiver do seu lado faz ali, se você estiver inconsciente. Agora, você estando inconsciente, aí já é hipoglicemia mesmo, né? Porque eu acho que se bem que pode ser cetoacidose, né? Diabética, né? Assim, isso é verdade. Mas mesmo numa cetoacidose diabética, se você encontra uma pessoa desmaiada ali, né? Que tem diabetes, né? Ou que talvez tivesse sintomas possíveis de diabetes e tudo, começou um tratamento e aí pode estar numa hipoglicemia, compensa mais você fazer né, passar um pouquinho de açúcar na bochecha e tentar acordar ela mesmo, do que você sair correndo para buscar o aparelho e deixar ela lá. Correr o risco, né? A hipoglicemia, você começa a registrar ela a partir de 50? Então, quando a gente fala de hipoglicemia, a gente tem vários níveis de hipoglicemia. Então, quando a gente tem abaixo de 70, é o que a gente considera para quem tem diabetes. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma glicemia de 60 e não tá sentindo nada, a gente não considera isso uma hipoglicemia, né? Agora, se ela tiver diabetes, aí a gente considera porque é como se o termômetro ali da glicose fosse um pouquinho diferente. Mas a glicemia abaixo de 70 a gente considera quando mede e tudo, mas
nem sempre tem sintomas, né? Então, assim, a pessoa tem que saber que ela tem que comer alguma coisa ali que não pode demorar pra comer, porque senão vai baixar demais. Agora, quando essa glicemia já tá abaixo de 54, é um valor, assim, né? Um númerozinho ali que perceberam, através de estudos, que abaixo de 54 de glicemia, né? Do açúcar do sangue, quando mede na ponta do dedo, já é quase certeza de ter sintoma. E entre 50 e 54, apesar de ser pouca diferença, já muda o nível de hipoglicemia. Então, a gente tem hipoglicemia nível 1, que é entre 70 e 54, hipoglicemia nível 2, que é entre 54 e 50, hipoglicemia nível 3, abaixo de 50. Isso é mais teórico e para estudos, né? Questão de estudo, de essa insulina é melhor do que a outra porque ela causa menos hipoglicemias nível 3, entendeu? Então, assim, isso é significativo porque, às vezes, uma insulina NPH, por exemplo, ela vai causar muitas hipoglicemias nível 3. Mas uma outra insulina, ela vai causar hipoglicemia também, né? Porque toda insulina tem o risco de causar hipoglicemia, mas ela não vai causar tantas hipoglicemias nível 3, ela vai causar nível 1, 2, né? Então, assim, a gente tem essa comparação mais para estudo. Mas essa hipoglicemia abaixo de 50, ela já realmente coloca a vida da pessoa em risco, porque a pessoa pode entrar em coma, pode desmaiar, então ela tem que ser levada em consideração. Se uma pessoa estiver tendo com muita frequência glicemias abaixo de 50 ou muitos sintomas de hipoglicemia, que sugere que esteja abaixo de 50, realmente pode ser que seja necessário modificar as doses de insulina, ou ela melhorar a alimentação, ou modificar o tipo de insulina. Então, assim, a gente tem que saber disso para poder conseguir até conversar, né? Assim, por exemplo, o paciente com o profissional de saúde, com o próprio profissional de saúde, às vezes que não seja endocrinologista, né? Conseguir explicar isso para o paciente, por que tem que mudar a insulina, ou por que ele tem que diminuir um pouco a insulina da noite, né, para não ter hipoglicemias noturnas. O tratamento ideal hoje em dia, principalmente para diabetes tipo 1, né, seria uma insulina mais estável e as dosagens de acordo com a alimentação de uma insulina mais rápida. Ou, no caso, né, de quem usa bomba de insulina, regular essas liberações de insulina, que é a insulina rápida, ultra rápida, para que ela seja eficiente naquele momento que a pessoa comer. Isso faz muito sentido. Por exemplo, hoje, eu acordei super tranquila, assim. Aí fui fazer minha glicemia, tava 58. E eu nem percebi, eu tava sem sintoma nenhum. E aí é inacreditável. Isso sou eu que relato e os meus pacientes diabéticos também. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Quando você acha que você está passando mal, você treme um pouquinho. Aí quando você mede a glicemia e você vê o valor, você começa a ter um treco, assim. É tipo isso. Porque daí você vê, meu Deus, tá 50. Nossa, aí você começa a tremer ao cubo ali, entendeu? Então, assim, enquanto você não tá vendo o número, parece que assim, tá? Eu sei que eu tô passando mal, mas você viu o número? Meu Deus do céu. Aí parece que você vai desmaiar, parece que vai ter um treco. Então, assim, isso não é só eu que relato. Muitos pacientes relatam isso também. Então, é engraçado, né? Como o psicológico nosso influencia tanto no nosso corpo, né? Nas reações que a gente tem. Por isso que a glicemia do diabético não depende só da alimentação, da atividade física, do medicamento. Insulina, né? Não depende. Depende do psicológico da pessoa ali também, né? Então, é engraçado, né? Esse fato aí que, ao ver o número, parece que você tá tendo um piripaque lá, né? Mas acho que isso, assim, não só pra quem tem diabetes, mas por exemplo, acho que pra todo mundo. Uma pessoa que, tá sentindo mal, aí mede a pressão, aí tá baixa, aí que a pessoa, eu vou morrer, né? Aí que se sente mais, libera ali aqueles hormônios ali de luta ou fuga, né? Assim, de eu tenho que lutar ou fugir, senão eu vou morrer, né? Assim, fica aquele desespero. Então, acho que isso em qualquer situação. E às vezes também eu começo a sentir os sintomas quando tá em 80. E às vezes tá caindo muito rápido, aí eu meço, faço a ponta de dedo e tá 80. Só que já tá caindo muito rápido e aí você já tá tendo sintomas. E na época que minha glicemia ficava muito alterada, né? Porque eu tive uma fase que nós vamos falar lá na frente. Que foi uma fase mais feia da minha vida. Não tão controlada. Ficava muito alta a minha glicemia. Então, quando chegava em 90, eu já achava que eu tava com 50. Porque o meu organismo tava tão acostumado a ficar com a glicemia alta que quando abaixava um pouco, né? Quando ficava normal, eu já tinha sintoma de hipoglicemia. Então pode acontecer com as pessoas isso também. Teve até um paciente da Nanda que
num dos grupos da DL, ele comentou que ele tava vindo tão alto, que na hora que dava, tipo, 150, 170, Já tava com ele já sintomas. tava tendo sintomas de hipo. Pode acontecer isso mesmo. Tem gente que altera como se fosse um termômetro de glicose, né? Então a pessoa se sente bem com 200 de glicemia porque tá e tão se sente acostumado, mal né? com menos. Então normalmente o que a gente faz nesses casos é ir tentando regular as doses de insulina bem devagar pra pessoa ir acostumando de novo com aquela glicemia boa, né? E como que foi? Na hora que você recebeu o diagnóstico, como que foi essa sua experiência? Como que ficou o seu chão? Pra onde que ele foi, né? Então, quando a médica falou que ela era diabética, eu me mantive forte, a mãe poderosa, não chorei perto dela, porque eu tinha que me mostrar forte para ela. Mas por dentro eu estava acabada. Quando eu saí do hospital, que eu deixei ela na UTI, ela tinha 8 anos. Foi a primeira vez que eu deixei ela dormir fora de casa e foi na UTI. Então, pra mim, foi o fim do mundo. Caramba, tipo, noite do pijama. Foi na UTI. E quando eu saí da UTI, que eu me despedi dela, ela não tinha reação nenhuma. Ela estava muito mal. Ela nem se lembra que eu fui me despedir dela na UTI. Mas você lembra de estar na UTI? Ou você lembra desse momento de você no hospital? Não, eu lembro, mas assim, no primeiro dia realmente eu não lembro de nada, porque eu tava desidratada, porque eu já tinha vomitado muito, eu tinha perdido muito peso, e aí eu acho que eu tava muito fraca. Então, assim, do primeiro dia na UTI eu não lembro basicamente de nada. Realmente não lembro da minha mãe ter se despedido de mim, até porque eu acho que eu ia ficar bem mal, porque como eu nunca tinha dormido fora de casa, Ficar né? com medo, né? Então, assim, a minha mãe, eu não ter minha mãe comigo ali naquele momento, acho que eu teria ficado bem mal, talvez não quisesse que ela saísse, mas assim, eu não lembro realmente. Deve que eu já tava quase dormindo também, de tão fraca que eu tava. Mas os outros dias na UTI eu lembro. E quando eu fui embora, que eu cheguei em casa, aí sim. Aí eu chorei tudo que eu tinha direito. Porque é minha única filha. E eu ver na UTI foi muito difícil. E eu acho que todas as mães pensam assim, ai, por que não foi comigo? Não é? Seria melhor se fosse comigo, e não com a minha filha, ainda com 8 anos. Então foi muito difícil, eu chorei muito, não na frente dela, claro. Eu era a mãe mais forte, o pai dela já era muito assustado, então eu tinha que ser a forte da casa. Eu tinha que mostrar que eu era forte, que eu ia conseguir cuidar, e realmente cuidei e cuido até hoje. Então, acho que o diagnóstico para qualquer mãe é assustador. Quando criança, é tudo que a gente tem na vida. Então, para mim foi bem assustador, triste, mas já se passaram 15 anos e estamos aí. E assim, falando dos meus dias na UTI, né? Meu primo já era diabético, né? E ele tem a mesma idade que eu. Então a gente sempre foi muito unido. Antes do diabetes e depois que ele ficou diabético, como eu era muito amiga dele, muito próxima, assim, eu já acompanhava muito ele na alimentação, porque eu acho que eu ficava com dó dele. Que antigamente tinha muito esse negócio de que diabético tinha que comer tudo diferente, né? Hoje em dia, os profissionais já sabem que isso, se você faz uma contagem de carboidratos bem feita, se você tem uma orientação de profissionais capacitados, você já não precisa ter uma alimentação diferente dos outros, né? Mas antigamente era muito isso, que o diabético era totalmente diferente, né? Então, assim, eu acho que eu sentia tanto dó dele que eu comecei a comer igual a ele. Então, assim, eu já tomava refrigerante sem açúcar, já comia o bolo dele, que a gente sempre fazia bolo diet e um bolo comum, né? Então, eu já comia tudo diferente junto com ele, pra ele não se sentir sozinho. Então, quando eu descobri o diabetes, foi até engraçado, porque ele ficou feliz. Ele chegou na escola e contou pra professora dele que agora ele tinha uma prima que era diabética também, que ele tava super feliz, porque tinha uma companheira. Então, assim, crianças, né? E aí, assim, eu já tava acostumada. Só que, assim, foi um baque pra mim, porque o dia que eu descobri o diabetes foi no dia do aniversário do meu pai. Então, eu fiquei meio frustrada, porque foi, tipo, um presente ruim pro meu pai, né? Porque meu pai já é todo assustado. E aí, eu dei um presentão desse de ir pra UTI direto no dia do aniversário dele, né? Então, além de descobrir o diabetes, fiquei na UTI bem no aniversário dele. E eu lembro que lá em casa a gente fazia compra mensal e, assim, eu não tinha uma alimentação muito bonitinha não mesmo. Eu comia muita bolacha recheada, muito doce e tudo mais. E meu pai fazia todas as minhas vontades. E aí eu lembro que na semana a gente tinha feito compra
E eu tinha arregaçado mesmo, assim, de comprar bolacha recheada, chocolate, bala, tudo assim. Meu pai tinha gastado uma grana alta com essas coisas, né? E aí eu fiquei muito mal, porque eu falei, meu Deus, meu pai gastou todo o dinheiro dele com essas porcarias, agora ele vai ter que comprar tudo diferente. Então, assim, eu acho que eu fiquei me sentindo mais mal pelo fato do meu pai ter gastado dinheiro com comidas que eu tinha costume de comer, né? E sabendo que agora ia mudar tudo e que ele ia ter que gastar dinheiro de novo, sabe? Então, assim, acho que eu nem me importei com o fato de ter que tomar insulina todos os dias, porque eu nunca tive medo de injeção. Então, isso pra mim foi o menor problema que eu tive. Acho que como eu era uma criança, não sei, eu me importava muito com meu pai, com a minha mãe. Foi isso, fiquei chocada que meu pai ia ter que gastar dinheiro de novo comigo, porque eu não ia mais comer aquilo que ele tinha comprado, sabe? Então, foi esse baque, assim, de criança, assim, sabe? Mas essa parte inicial, assim, que eu fiquei bem frustradinha em relação a essa parte, assim. E você tinha consciência de que não foi esse fato de você comer bolacha recheada, doce, que tinha te levado a ter diabetes? Então, eu acho que lá em casa a gente sempre foi muito, assim, aberto às opiniões. Mas a gente já tinha essa noção, porque acho que a primeira coisa que minha mãe perguntou foi isso, né? Por que eu tinha ficado diabética, Sim. né? Eu até lembro que foi uma explicação meio banal, assim, mas enfim, tinham falado que na minha família não tem ninguém diabético, só tem eu e o meu primo, né? Então, assim, os dois sortudos. Então, nem na minha família e nem na dele tem nenhum parente nosso que é diabético. Então, realmente, fomos escolhidos a dedo. E aí, ninguém entendia nada, né? E eu lembro que, minha mãe pode até me corrigir se for coisa que eu inventei na minha cabeça, né? Porque eu era muito criança, não sei se tô certa. Mas que o médico falou que por eu ser muito próxima do meu primo e minha mãe ser irmã da minha tia, tipo, duas mulheres... E nós tínhamos engravidadas, né? Nós ficamos grávidas. A Evelyn nasceu 6 meses depois, o Renan nasceu. Então, porque nós geramos quase no mesmo tempo, então a Evelyn e o Renan ficaram diabéticos. Eu achei uma coisa meio absurda. Não, mas é porque a Lua estava alinhado com Saturno, né? Foi tipo essa com ascendente em Áries. Aí... Mas assim, acho que depois dessa explicação banal realmente, né, assim, a gente nunca pensou que foi porque eu comia muito doce e tudo mais. Mas também não acreditava muito nessa história que o médico contou, não, sabe? Então, assim, ficamos sem entender muito, mas a gente sabia que não era por conta desse doce. Pra esclarecer, assim, pra quem tá escutando, né? Hoje a gente tá falando sobre o diabetes tipo 1, que é um diabetes que ele não tem, assim, uma causa só definida, né? Mas ele tem componentes que entram na parte genética, mas não necessariamente hereditário, né? Tem uma parte genética de tendência a produzir anticorpos contra o pâncreas, por exemplo, né? Tem essa parte. Então, assim, a parte da explicação do médico, né? Pode ter a ver nesse sentido, de a parte genética já tinha aquele fatorzinho ali e alguma, talvez, né, assim, algum outro fator, por exemplo, a gente tem alguns fatores como o plástico das mamadeiras, né, assim, que usavam antigamente, que pode influenciar, às vezes ativar esse gene, né, ativar essa parte genética que estava ali guardadinha e ter sido um dos fatores que aumentou a chance de produzir os anticorpos contra o pâncreas. Então, assim, é uma doença que também é multifatorial, que tem desencadeantes, então pode ter sido um desencadeante, pode ter sido um estresse emocional, uma infecção, pode ter sido algum momento que às vezes a criança passou realmente de uma ingestão, assim, que comeu demais, né, assim, em excesso naquele momento, num curto espaço de tempo, mas não é por causa daquilo. Aquilo foi um dos fatores, né, pode ter sido um dos fatores, mas tem criança que desenvolve, por exemplo, depois de uma catapora, né, ou depois de uma doença infecciosa. Não que todas as crianças que tiverem catapora vão desenvolver diabetes, porque, assim, depende de vários fatores. Esse diabetes tipo 1, ele pode acontecer em qualquer idade, só que normalmente quando a gente encontra uma pessoa mais nova, né, normalmente antes dos 30 anos, assim, e que desenvolveu diabetes, na maioria das vezes é o diabetes tipo 1. Só que o diabetes tipo 2, que é o que 90% da população que tem diabetes, né, é o tipo 2, a gente tem o fator alimentação
e falta de atividade física, muito mais importante, né, assim, quase definitivo para desenvolver o diabetes. Mas também é multifatorial, também tem que ter a predisposição genética, e aí sim é um pouco mais de hereditariedade do que, né, assim, um pouco mais, não, muito mais de hereditariedade do que um diabetes tipo 1. A gente tem a quantidade de atividade física, a quantidade de açúcar, de carboidrato, a quantidade, às vezes o tempo que a pessoa ficou acima do peso. Então, assim, a gente tem muito mais influência em hábitos para desenvolver o tipo 2 ou para evitar de desenvolver tão cedo um tipo 2 do que no tipo 1, né? No tipo 1 a gente tem uma tendência e dificilmente a gente vai conseguir ir contra essa tendência, né? Só que o que pode acontecer, por que uns desenvolvem com 1 ano de idade, outros com 8, outros com 15, outros com 20, outros com 30? E isso vai depender das infecções que aquela criança vai ter ao longo da vida, vai depender da alimentação, vai depender dos estresses, né, que ela tiver emocionais. Se uma pessoa consegue manter uma atividade física regular, uma alimentação mais saudável, se ela tiver a tendência de ter um diabetes tipo 1, ela vai conseguir postergar isso, né, vai conseguir deixar isso mais para frente. Então, assim, realmente vale a pena corrigir essa alimentação das crianças para, se elas tiverem alguma predisposição, tanto para o tipo 1 quanto para o tipo 2, para evitar que isso apareça tão cedo. Mas não que você fazer isso vai impedir, né, de uma pessoa que tem essa tendência de ficar com diabetes. Mas pelo menos você pode ajudar ela a manter o pâncreas funcionando mais tempo. Quando eu era mais novo, eu escutava meu pai sempre usar essa expressão, e outros pais também, né? Aquele momento da aborrecência. A Evelyn falou que acabou de debutar o diagnóstico dela de diabetes, de quando ela conheceu o diabetes. Mas e pra você, dona Hélida? Como que foram esses 15 anos? Como que foi esse processo de adolescência, que é uma época já conturbada para qualquer pessoa, tendo diabetes ou não, né? Já tem aquele momento de se conhecer, de querer pertencer a um grupo, de começar a ter suas opiniões, aquele momento de ser do contra, né? Tipo, vamos brigar com o pai, com a mãe, com o mundo, porque ninguém me entende, ninguém gosta de mim. Como que foi ter esse adicional aí nesse período? Então, a adolescência é uma fase bem difícil. E como toda mãe, ela, minha filha única, eu não tinha passado por isso. E foi assim, até acho que uns 14 anos ela se cuidou bem, não foi? Foi. E tava belezinha, bonitinha. Depois ela entrou para um colégio que era integral, 2 cidades à frente de onde a gente morava. Então eu não acompanhava mais ela para se cuidar, então ela foi deixando. Por mais que eu perguntasse, ela ficava brava, porque não, eu sei, eu tô me cuidando, mas não tava nada, né? Mas na Embraer eu ainda me cuidava um pouco. Não era pouco, né? Mas eu cuidava. Quase nada. Mas eu ainda fazia academia, não comia muito, assim. Eu aplicava insulina quando eu tava 400. Tipo isso. Mas eu comia muito escondido da minha mãe, entendeu? Assim, tanto quando eu era criança, e nesse colégio também, tinha umas vendas ilegais lá de trufa, essas coisas assim, sabe? Então, assim, eu não sei nem de onde eu arrumava dinheiro, eu não sei se meus pais me davam mesada. Aí eu acho que eu guardava o dinheiro pra comprar trufa. Mercado então, assim, eu não negro. contava pra minha mãe, entendeu? E eu falava que eu aplicava insulina, mas no fim eu nem aplicava nada. Então, assim, acho que era mais essa parte que eu não me cuidava. Mas depois, quando tava alta, eu aplicava insulina, né? Depois, só. Mas veio a revolta da adolescência, a revolta o mundo tinha que girar em volta dela só, era só ela que existia, a mãe não sabia nada, não entendia nada, e veio a fase do divórcio também, o pai foi embora, então acho que isso conturbou tudo, aí misturou revolta da adolescência, separação dos pais, o diabetes, e acho que foi tudo uma fase em que ela se revoltou e teve a fase de não se cuidar mais. Eu falava, não adiantava nada, ficava mais brava ainda. Até que nós mudamos aqui para Lavras
e eu já não estava mais... Não que eu não me importasse, claro que eu me importava. E eu ficava desesperada. Mas como não me ouvia, já estava mocinha, 18 anos, eu acho que já estava na fase de cair em si e ver que tinha que se cuidar. Quando nós chegamos aqui em Lavras, a hemoglobina glicada estava 15, não foi? Na verdade foi assim, quando eu cheguei em Lavras, eu dei uma piorada. Assim, meio que parece que eu esqueci que eu era diabética, sabe? Tipo assim... Estou na faculdade. Foi tipo isso mesmo, foi... Virei adulta. Vocês não viram a cara da Hélida agora, gente. Mas foi bem isso mesmo. Então, assim, já fazia 5 anos que eu não tomava refrigerante. Aí eu cheguei aqui e todo mundo tomava refrigerante. Desce uma coca. Vou tomar um refrigerante. E não era 1-0, eu tomava um refrigerante comum. E aí na faculdade, acho que eu tinha esquecido. Não sei, eu perdi vários hábitos. Parei de fazer academia, parei de me importar tanto com a alimentação, então eu não levava lanche. Eu sempre comprava salgado na cantina. Então, assim, não tomava insulina, não tinha tempo de fazer o testinho, porque entre uma aula e a outra era tipo 50 minutos, e não dá tempo, né? Até parece. Mas enfim, não dava tempo de tomar insulina, de fazer o teste. Foi uma fase que eu realmente... Não deu prioridade. Não dei prioridade, né? Exatamente. Então assim, tinha que estudar pra prova, esqueci de comer, ou só comia porcaria porque eu tava muito estressada, e não tomava insulina, porque não dava tempo de tomar insulina, porque demora 5 horas pra você fazer uma aplicação de insulina, entendeu? Então assim, então não dava, né? Minha prioridade era estudar. Acho que foi realmente a pior fase da minha vida, tanto que eu engordei, assim, começou a refletir no meu peso. Eu engordei 12 quilos em 5 meses. Foi muito rápido, entendeu? Comia, subia, aplicava insulina. Né? Guardava tudo aquilo que você tinha comido. Aí comia de novo, aplicava insulina de novo, guardava de novo. Como eu não fazia contagem de carboidrato, eu chutava. Então, assim, minha glicemia tava 500, por exemplo, que era o que vivia, né? 400, 500. Eu ficava com raiva, né? Porque a gente já tava 20 unidades, né? Era isso. Eu falei, vou tomar 20 unidades. Aí eu tomava 20 unidades. Era 20 que eu tomava. Só que aí você sabe que 20 unidades não é necessariamente o que você tá precisando ali naquele momento. Porque eu chutava mesmo, entendeu? Assim, e às vezes eu nem ia comer, ia fazer atividade física, sei lá, ia andar e tomava 20 unidades. Aí passava 3 horas, minha glicemia tava 40. Aí comia que nem uma condenada. Aí passava 2 horas, minha glicemia tava 600. Aí eu ficava mais revoltada, porque eu não acredito. Tava alta, eu tomei insulina. Aí caiu demais. Aí comi e subiu demais. Aí ficava mais revoltada. Aí ela vai aplicar 20 unidades de novo. Então era assim, eu tomava litros de insulina, né? Porque subia muito. E comia muito, né? Porque eu tinha muita hiper e muita hipo. Então assim, foi uma fase que eu realmente me descuidei muito. E assim, eu não percebi que eu engordei. Eu percebi o dia que eu experimentei uma saia e ela não fechou. E eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu que eu engordei tanto? Aí foi quando eu pesei e eu tinha engordado 12 quilos. E eu sou uma pessoa muito preocupada com peso, porque minha família é toda obesa. Eu tento me cuidar. Menos a sua mãe. Menos a minha mãe. Eu puxei a família do meu pai. Eu peguei os genes da obesidade do meu pai. E então, assim, eu tento me cuidar e eu realmente relaxei totalmente. Aí foi quando eu vi o número. Mas aí, assim, minha glicemia já tava completamente terrível, né? E foi o que minha mãe falou, minha hemoglobina glicada. Que o ideal é estar abaixo de 7, estava 15. Mais que o dobro. Mais que o dobro, exatamente. Então, assim, em 5 meses, né? Eu consegui, digamos assim, não que estava perfeita, né? Não estava abaixo de 7 5 meses antes. Mas também não estava em 15. Devia estar uns 8, 8,5, assim, que não é um número muito agradável, mas ainda é melhor do que 15, né? Então, assim, conseguia manter um controle mais ou menos ali. Mas no 15 já era. A média da minha glicemia era uns 400. Então, por uma garota de 18 anos ter uma média de glicemia de 400, eu já tinha 10 anos de diabetes, que é quando começam a aparecer os problemas, é preocupante, né? 18 anos, 10 anos de diabetes, com uma glicemia de 400. Essas são cenas para os próximos episódios. Rebeldes com causa. Pois é, vem um próximo aí. E como que foi nesse período a sua rede de apoio? Porque a Márcia relatou pra gente que ela teve a ajuda de outros pais, teve a ajuda da DJ, da pediatra, da Giovana, que ajudava bastante. Mas pra você, como que foi essa rede de apoio, esse apoio no seu dia a dia?
quando eu era criança, o que aconteceu? Tinha um grupo de crianças diabéticas em Taubaté. Era muito legal, porque as crianças eram crianças e adolescentes, mas a maioria era da minha idade, entre 8, 9, 10 anos. E era muita criança, tipo umas 40 crianças assim, e todo mês tinha reunião do grupo. Todo mês eu encontrava 40 crianças iguais a mim, porque na época eu me sentia diferente, hoje eu não me sinto mais. Tinha essa coisa de, eu sou diferente porque tenho que comer coisa diferente, porque tenho que tomar insulina, e era muito legal. Então, era um apoio que eu tinha. E às vezes a gente, enquanto os pais estavam lá conversando, as crianças estavam conversando também. Então, falava assim, nossa, você já fez isso? Eu já fiz. Nossa, já comeu escondido? Eu já comi. Era uma coisa que você encontrava pessoas semelhantes a você e coisas que às vezes seus pais não entendiam, aquelas crianças entendiam porque elas passavam pelas mesmas coisas que você. Foi uma época mais fácil de eu conviver com diabetes, porque eu tinha muitos amigos diabéticos, e isso era muito legal. E aí, quando eu vim pra Lavras, o grupo acabou, era até 18 anos, né, que você podia frequentar o grupo, e eu vim pra Lavras quando eu fiz 18 anos. Eu já não tinha mais aquela rede de amigos, permanecem os meus amigos, assim, mas tenho pouco contato agora com eles, mas ainda consigo conversar, mas não tinha mais aquele encontro mensal de todo mês encontrar os meus amigos diabéticos, de contar as histórias, e eles sempre faziam churrasco, sabe? Então, assim, era uma coisa meio que família diabética mesmo, então era muito legal isso. E quando eu vim pra cá, foi como a mãe falou, a gente tava sem família, só tava nós duas, eu não tinha amigos, nem amigos diabéticos e nem amigos não diabéticos, porque era tudo muito novo aqui, e aí eu depois fiz amigos que não eram diabéticos. Então, assim, eu acho que eu quis me tornar como eles. Mas eu não precisava ter esquecido que eu era diabética. Eu poderia me enturmar sem esquecer do diabetes. Mas não foi o que aconteceu. Então, assim, depois que eu fiquei internada, eu consegui focar um pouquinho mais. Consegui abaixar a minha hemoglobina glicada bastante. Mas aí eu não tive um incentivo tão grande de profissionais. Porque eu falei, poxa vida, ninguém reconheceu todo o meu sacrifício. Então, por que eu tô fazendo isso? Foi quando eu revoltei de novo. Não me revoltei tanto quanto antes, né? Mas não me cuidava direito do mesmo modo, enquanto criança, né? Ainda continuei muito revoltadinha com a vida e aplicando insulina tudo errado, não fazia contagem. E aí, quando eu realmente caí na real, foi mais pro final da minha graduação que eu comecei a ter aula sobre diabetes. Uma professora minha, que foi a fundamental para minha mudança de vida, ela fazia pergunta para mim durante a aula e eu não sabia responder. E aí eu comecei a ficar com vergonha, porque eu falei, caramba, faz 13 anos que eu sou diabética, eu não sei nada do que essa mulher tá falando. E qual que foi o meu intuito de fazer nutrição? Cuidar de pessoas diabéticas e mostrar pra elas que dá pra ter uma vida normal com diabetes. Mas eu não tava tendo uma vida normal com diabetes. Aí ela sentou e conversou comigo. Ela perguntou o motivo de eu ter feito nutrição. Aí eu falei que era porque eu queria ajudar as pessoas com diabetes, pra mostrar que era fácil, né, conviver com diabetes. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas você se cuida? Falei, não. Então não tem como você cuidar das pessoas se você não se cuida. Foi quando eu realmente caí na real, comecei a me consultar com a Fernanda, aceitei a mudança de insulina, até porque eu não trocava de insulina, porque eu falava que eu não tinha dinheiro pra comprar e tudo mais, mas nunca tinha conversado com meu pai nem com a minha mãe se eles poderiam me ajudar a bancar outro tipo de insulina, né? Então, assim, era uma coisa que eu mesma tava nem aí. Então, eu não quero mudar de insulina, eu não quero gastar dinheiro com insulina, não quero fazer nada. A Fernanda acabou me convencendo de mudar de insulina e foi quando eu acho que eu comecei a realmente me preocupar. Depois ela me apresentou a bomba de insulina e aí foi quando eu me apaixonei pela bomba de insulina, né? Foi quando eu falei, não, quero mudar de vida, quero ser um exemplo para as pessoas. Talvez ainda não seja, mas acredito que estou caminhando para isso. Sou um exemplo de mostrar que ainda dá tempo, né? Então, de reverter essa situação. Todos nós somos exemplos, positivos ou negativos. Até os exemplos negativos que a gente dá pode ser positivo pra alguém. Não, peraí, ela fez essas, aspas, cagadas ali, não vou fazer. Já que ela chegou a 15 e eu já sei a consequência de ter uma hemoglobina glicada a 15, fazer, não, opa, já acende o farol, já começa a refletir, já começa a pensar. Sempre a gente será exemplo. Positivo ou negativo? Positivo ou negativo. Tem sempre aquele amiguinho que a mãe fala, né? Tipo, não anda com aquele garoto lá porque ele é mau elemento. Não é aquele exemplo negativo que os pais dão, né? Mas assim, é uma coisa que facilitou muito. Eu nunca tive vergonha de ser diabética. Nunca. Eu sempre chegava e
mãe falava que eu era diabética, pros meus professores, pros meus amigos da escola, sempre ensinava eles se eu começar a falar coisa nada a ver, pega o testinho. Aí assim, a pessoa já ensinava a fazer o teste, porque eu podia estar inconsciente ali e não conseguir fazer. Aí deixava um melzinho sempre na bolsa, falava assim, se eu tiver inconsciente, você passa na minha gengiva. Então assim, eu nunca tive vergonha, nem de aplicar insulina na frente dos outros, nada disso. Sempre eu mesma apliquei, nunca... Só de vez em quando, dependendo do local que minha mãe aplicava, mas eu sempre aprendi, né, desde cedo a lidar com a doença. Mas eu acredito, assim, hoje, né, que eu não aceitava totalmente. Eu aceitava pros outros, mas eu não me aceitava. Eu falava que eu tinha uma vida normal, mas no fundo eu não me aceitava. Então, assim, eu me revoltava por dentro. Por fora, às vezes eu demonstrava, mas na maioria das vezes eu passava uma imagem de pessoa diabética feliz com a doença. Tanto que até depois que eu postei aquela foto, até uma amiga minha comentou assim, ai, lembro perfeitamente como você lidava super bem com a doença. Coitada, mal sabia que por dentro... Poser, né? Eu tava morrendo, mas assim... Então eu passava essa imagem de feliz com diabetes. Mas depois que eu caí na real mesmo, eu percebi que hoje eu me aceito. Hoje eu consigo viver com diabetes. E não foi a pior coisa que me aconteceu na vida. O diabetes é o de menos que eu tenho. É só o que eu falo. A minha única diferença das pessoas é que eu tenho que aplicar insulina. E antigamente eu não pensava assim, né? No fundinho eu achava que eu era uma pessoa totalmente diferente. Por que eu tenho diabetes? Por que comigo? Por que não com outra pessoa? Então a gente sempre quer questionar o motivo daquilo, né? Hoje eu já não questiono mais. Só aceito mesmo, e quando você aceita, torna tudo muito mais fácil. E até uma pergunta, né? A próxima pauta aqui, o próximo item seria o emocional. Você chegou a alguma conclusão de por que foi comigo? Por que aconteceu? Por que não foi com outra pessoa? Te levou a algum lugar esses questionamentos? Não, né? Porque são perguntas vagas que você não tem resposta daquilo, né? Mas a gente sempre acredita que a cruz vem pra quem consegue carregar. Então, hoje eu acredito nisso. Se eu sou diabética é porque eu tenho uma missão aqui. E hoje eu vejo que talvez a minha missão seja ajudar as pessoas, que foi sempre o meu intuito, né? Então eu, como nutricionista, hoje eu consigo ajudar muitas pessoas. Então as pessoas vêm até a mim por eu ser uma nutricionista diabética. O meu intuito sempre foi mostrar isso, né? De não só como nutricionista, mas mostrar como diabética que dá pra viver muito bem com diabetes. Então eu acredito que eu tenho diabetes justamente pra isso. E outra, eu tinha uma vida uma alimentação muito ruim, né? Eu precisei de um empurrãozinho pra ter uma alimentação melhor. Então foi um pontapé ali que me ajudou a conhecer esse mundo da nutrição e tudo mais. Então, acho que tudo tem um propósito na vida, e o meu foi esse. Na hora que a gente abraça uma determinada causa, né, enxerga um determinado motivo, talvez por uma ótica diferente, porque seria muito cômodo você em qualquer outra situação, assim, por que isso aconteceu comigo? Por que meu pai fez isso comigo? Por que minha mãe deixou de fazer aquilo comigo? Você ficar remoendo aquilo, como diz a minha irmã, né, destilando aquele veneno, destilando aquele sentimento, você fica preso naquele ciclo ali que você não evolui, não desenvolve. Aí na hora que você já enxerga que você pode ter uma causa, que você pode ter um propósito, você sai daquele meio, já que eu tenho esse conhecimento, já que eu tenho essa experiência, deixa eu ajudar quem realmente precisa. E sem charlatanismo. Que hoje em dia tem um monte de poser pagando de blogueirinho pra poder ter seguidores, pra poder acariciar ego. E foi isso mesmo que a minha professora falou. Ela virou pra mim e perguntou com que área que eu queria trabalhar. Daí eu falei pra ela que desde o começo eu queria trabalhar com a área do diabetes e tudo mais. E ela falou assim, Evelyn, eu acho que você tem que trabalhar com diabetes. Porque ninguém melhor do que o diabético para entender o diabetes. Tudo bem, todo mundo tem o conhecimento teórico, né? Se você estudar bastante, você conhece. Mas você tem um ponto a mais. Você tem a vivência. Então, quando você tem a vivência, você consegue entender a pessoa na íntegra, né? Porque você entende o que ela tá falando ali. Você viveu aquilo, você consegue passar sua experiência positiva, sua experiência negativa. Então, assim, foi quando eu realmente falei, poxa, primeiro eu preciso me cuidar, porque eu preciso cuidar de mim para depois cuidar das pessoas. E vou cuidar de quem eu gosto, né?
Não é que eu não gosto das outras pessoas, mas assim, cuidar de quem... Dos dois. Quem você entende, né? Quem eu entendo, exatamente. Eu até fico muito feliz quando eu atendo diabético, porque eu acho que é uma conversa muito enriquecedora, assim. Eu aprendo muito e consigo transmitir muito. E às vezes nem só de alimentação, mas de vivência, aplicação de insulina, mostrar que realmente é necessário um rodízio na aplicação de insulina, que o psicológico influencia, se você não se aceita, vai dar errado, se você se aceita, é muito mais fácil. Então, assim, essa minha vivência é realmente fundamental pro meu trabalho. Então, assim, hoje o diabetes é meu amiguinho. Dia e noite, né? Literalmente. E pra mãe, como que foi esse turbilhão de emoções, né? Tipo, porque, vamos ser sinceros também, né? Chega um momento que paciência de mãe acaba, você quer pegar um cabo de vassoura e descer na cabeça do filho, né? Várias vezes. Você aplica essa insulina, senão aplica uma vassoura na sua cabeça. Tipo isso. Sim, várias vezes eu ficava muito brava com ela, brigava, ficava brava. Ela não se cuidava e até um certo momento eu ainda ajudava, aplicava insulina, às vezes fazia o destro, mas chegou uma hora que 18 anos eu ficar aplicando insulina, fazendo de ponta de dedo, não, já cresceu, eu trabalhava, eu trabalho, não tinha tempo de ficar ali controlando mais, então tinha dia que eu ficava muito brava, né, Evelyn, e brigava, falava muito, não adiantava nada, até um momento em que eu fiz de conta que eu não me preocupava mais. Meio que dei uma afastada, eu não perguntava se fazia insulina, se fazia testinho, se estava se cuidando. É lógico que eu sabia que não, eu via que não. E nesse meio de tempo, acho que talvez isso também deve ter mexido com ela, porque achou assim, nossa, minha mãe não tá ligando mais pra mim. Mas não era isso. Só que ela tinha que acordar e ver que quem tinha que se cuidar era ela. E agora não, agora como ela já começou a se cuidar, eu saio pra trabalhar sossegada, eu trabalho tranquila, porque eu sei que ela tá se cuidando. Então, eu tenho paz, fico tranquila, porque eu sei que ela se cuida. Mas no momento em que ela não se cuidava realmente, tinha dia que dava vontade de dar uma surra, coisa que nunca foi acontecer. Né? Então, que momento você pergunta, aconteceu, né? Se é diabético ou se é surda. É bem isso. Uma vez eu vi uma frase que eu acho que reflete bem isso. Quando você não se cuida, você não se fere sozinho, você fere as pessoas que te amam. Então isso é muito verdade, né? Porque eu acho que eu me feri, mas eu não tava nem aí. Mas eu acabava ferindo muito mais a minha mãe, porque ela tava muito preocupada comigo e eu não ligava porque ela sentia, né? Então hoje eu costumo falar, se você não se cuida, você não tá se machucando sozinho, você machuca as pessoas que te amam também. Então isso é uma verdade muito verdadeira mesmo. É um momento, um egoísmo sem consciência, talvez, né? Você tá sendo egoísta, porque você tá achando que sua vida não tem influência na de ninguém. Mas as pessoas que te amam, elas são preocupadas com você, né? Elas estão preocupadas. E se você não se cuida, a preocupação delas aumenta muito. Então não é só uma questão de cuidar de você mesmo. É cuidar de quem tá ali do seu lado o tempo todo, né? Então acho que isso é importante as pessoas pensarem, refletirem também. Que o que você não faz pra você, você tá fazendo pros outros também, né? Tá refletindo na vida dos outros. Até porque, tipo, no caso da sua mãe, principalmente, ela dedicou tempo pra você, ela dedicou vida em você, ela dedicou sentimento, expectativas, e você não... A pessoa acaba não... Retribuindo, digamos assim. Mas não num sentimento de dívida, mas num sentimento de tipo, poxa, ela me construiu. Eu sei que tá na hora de eu começar a me construir também, mas, pô, será que esse seria bacana? Você acaba ferindo o outro, né? Então isso também costumo falar isso pros pacientes mais rebeldes, sim. É legal trazer essa reflexão pra pessoa, né? Porque você acaba pensando mesmo, né? Poxa vida, realmente, eu não tô fazendo mal só a mim. Tô fazendo mal principalmente pra mãe, pro pai, pra quem tá muito perto ali de você, né? Que são pessoas que, né, ela falou, preferia que tivesse acontecido comigo do que com a minha filha. Então, acho que os pais têm muito esse sentimento quando descobrem, por que com meu filho e não comigo? Então, esses dias, até meu avô falou que quando eu e o Renan ficamos diabéticos, ele pediu pra Deus, eu vou chorar, que ele ficasse diabético no lugar de nós dois. E Deus falou pra ele que cada um carrega a sua cruz. Então, isso pra mim eu não me cuidava e eu tenho certeza que feri o meu avô também. Então, a gente tem que se cuidar pra mostrar pras pessoas que a nossa cruz é pesada, mas dá pra carregar. Então, essa frase é uma frase que agora eu levo pro resto da minha vida. Eu vou...
Quando ela fala no vô, ela chora mesmo. Porque o vô é uma peça muito importante na nossa família. Ele sempre esteve muito presente, se preocupa muito com a gente, principalmente para nós duas estarmos longe. E o vô é tipo, segundo pai, como ela diz, é o primeiro amor da vida dela. Então, o vô representa muito, não só para ela, como para mim também. Mas mais para ela, que ela tem no vô um amor imenso, né? Então, acho que meu pai, né, ele é muito importante na nossa vida. Que mesmo a gente estando longe, ele está sempre por perto, né, Evelyn? Sempre aconselhando, sempre, por mais que ele já está bem idoso, mas ele está ali, sempre cuidando da gente mesmo de longe. Um porto seguro emocional, né? Sim, é verdade. Ele é o nosso xodózinho. Acho que eu não preciso nem dizer qual a mensagem final que vocês deixariam. Já falaram. Às vezes eu só deixo a reflexão da doutora Fernanda. Que mensagem final você deixaria para os ouvintes, para os familiares dos ouvintes? Que não é uma caminhada fácil, né? Mas é possível de se fazer. E os profissionais de saúde, né? Assim, por exemplo, eu e a Evelyn aqui, a gente tá, à disposição para poder conversar, para poder orientar, né? Nem sempre a gente consegue convencer a pessoa, né? Ou orientar da melhor forma, mas a gente já conseguiu aí, digamos, converter muitos aí a voltarem a se cuidar, né? A entender também a doença para poder querer cuidar e ficar bem, né? Porque, assim, na verdade, o diabetes é uma doença que ela só vai te fazer mal se você não cuidar, né? Então, assim, não é uma doença que vai te fazer mal pra sempre, que você tá fadado a morrer disso, entendeu? Assim, não necessariamente. Só que depende de você, depende do seu cuidado, do seu conhecimento sobre a doença. Então, assim, quem tem diabetes tem que buscar o conhecimento, mas também buscar de fontes seguras. Então, por isso que a gente tenta dar esse apoio, não só pelo WhatsApp, por consulta, por encontros, né? Mas também tá ali, assim, disposto, né? Não, tô precisando tirar essa dúvida, ou próprio podcast, o próprio blog, site, a gente tá ali com a intenção de levar informação pra pessoa. Mas ela também tem que querer buscar, querer entender. Se não entendeu, pergunta, né? Que a gente explica de novo, explica de uma outra forma, mas tem que se cuidar, que aí dá tudo certo. E minha mensagem é sempre aquela velha máxima. Siga as nossas redes sociais, iniciativasaudável.com, Instagram, Facebook. Escutem e compartilhem os nossos episódios. Obrigado, senhores ouvintes. Já somos mais de 5.000 ouvintes. Para um programa que não é pop, para um programa que não é de moda. Mandem as suas sugestões de novos episódios. Já temos uma lista de 27 episódios sugeridos por vocês e por outros profissionais. Continuem mandando que a gente vai tentar intensificar ao máximo as nossas gravações. E no mais, aquele abraço!